Neste episódio da série CGN, Os Grandes Líderes da China, continuamos nossa exploração histórica de como o país se tornou a superpotência global dos dias de hoje. Esse processo foi longo, repleto de desafios e complexidades, porém, cautelosamente administrado pelos líderes da República Popular. Os avanços da era Mao Zedong, que sem dúvida é historicamente o líder mais importante da nação, formaram a base na qual seus sucessores construíram o que veio a ser conhecido como o Milagre Chinês. Após a morte de Mao Zedong e um complexo processo burocrático que mexeu com a direção do Partido Comunista, Deng Xiaoping assumiu a liderança da China entre 1978 e 1989, avançando em uma série de reformas econômicas, o que lhe garantiu a reputação de arquiteto-chefe da abertura do país. Deng Xiaoping ficou conhecido mundialmente por uma frase famosa: "Não importa a cor do gato, o importante é que ele casse o rato." Esse provérbio simples e pragmático pode sucintamente descrever o pensamento político de Deng Xiaoping, que foi criticado pela ala ortodoxa do Partido Comunista, assim como por rivais e até mesmo por aliados, no cenário global. É impossível negar que as políticas interna e externa implementadas por Mao Zedong tiveram efeitos duradouros na trajetória histórica da superpotência asiática. Mao Zedong criou programas que visavam aumentar a alfabetização e o acesso a serviços de saúde, especialmente para a população rural. Isso beneficiou diretamente centenas de milhões de pessoas e foi a base para avanços que vieram no futuro, implementados não apenas por Deng Xiaoping, mas por todos os sucessores de Mao Zedong. Os avanços no setor da indústria pesada durante a era Mao transformaram a China numa nação praticamente autossuficiente, e a modernização e fortalecimento do Exército de Libertação Popular, implementadas durante seu governo, formaram a base para elevar exponencialmente a posição da China na geopolítica mundial. Como sucessor direto de Mao, Deng Xiaoping herdou princípios e valores de união, patriotismo, com uma identidade nacional renovada e única, um sentimento que não se via na nação há pelo menos 2 séculos. Apesar de seus muitos desafios e críticas, o legado de Mao Zedong foi entendido como o de crescimento e fortalecimento da China. Consolidar e avançar no desenvolvimento do país, com base nessa herança, em benefício do povo chinês, e ao mesmo tempo, entender a necessidade de maior abertura ao mundo, foi uma tarefa muitas vezes difícil, mas também algo que provou definitivamente a capacidade política de Deng Xiaoping, na condição de seguidor da trajetória estabelecida por Mao Zedong, desde o início da Revolução. Deng Xiaoping nasceu no dia 22 de agosto de 1904, no pequeno vilarejo de Paifang, na província de Sichuan. Esse histórico rural teve um papel importante para a formação de Deng Xiaoping, oferecendo a ele uma experiência única para as decisões que tomaria no futuro, nas esferas social, econômica e política. Deng Wenming, o pai de Xiaoping, era o patriarca de uma família influente que fazia parte da elite local. Esse nível social deu a Deng Xiaoping oportunidades raramente disponíveis para a população rural chinesa da época. Sua educação fundamental foi recebida na escola Xiang, em Guang'an, onde ele provou ser um excelente estudante, demonstrando forte espírito de liderança. Em 1919, poucos anos após a derrota da dinastia Qing e a fundação da República da China, o país se encontrava num período de imensa instabilidade. A traição sofrida pela China no Tratado de Versalhes fomentou um espírito renovado de nacionalismo, se tornando o principal motivo para a eclosão do movimento do dia 4 de maio, quando um protesto de massas, liderado por estudantes, ocorreu em Pequim. Com apenas 15 anos de idade, Deng Xiaoping lá se encontrava no meio da multidão, reivindicando a soberania da nação chinesa. Buscando novos horizontes, Deng foi para a França em 1920 como parte de um programa de intercâmbio estudantil.
Esse período foi crucial para o seu desenvolvimento intelectual. Durante sua estadia na Europa, Xiaoping teve diversos empregos, desde trabalhar numa fábrica de munições até limpar as ruas, como gari. Ao mesmo tempo, o jovem estudante começou a se interessar pela literatura marxista e a ideologia comunista que eram bastante difundidas na França daquela época. Em 1923, Deng Xiaoping ingressou na Liga da Juventude Comunista Europeia. Sua estadia na França aprofundou seu compromisso com o comunismo e, em 1924, Xiaoping se tornou membro do Partido Comunista Chinês, que havia sido fundado em 1921. Em geral, suas experiências no exterior solidificaram suas crenças nos princípios marxistas e na necessidade de uma revolução. A jornada de Deng Xiaoping continuou em Moscou, onde ele estudou na Universidade Sun Yat-sen, cujo nome buscava honrar o fundador da República da China, um personagem crucial na trajetória da nação chinesa moderna e tema do segundo episódio da série CGN, A História da China, Parte 2. A Universidade Sun Yat-sen era reconhecida como um campo de formação para futuros líderes comunistas. Foi ali que Deng Xiaoping aprofundou sua formação ideológica e criou laços com figuras comunistas importantes da época. Deng Xiaoping retornou à China em 1926, quando trabalhou em diversos cargos dentro do Partido Comunista Chinês, sob a direção de revolucionários veteranos. Suas habilidades organizacionais e dedicação incansável à causa logo chamaram a atenção das lideranças do partido. Durante a longa marcha, um recuo estratégico feito entre 1934 e 1935 pelas forças comunistas na Guerra Civil contra os nacionalistas do Kuomintang, Deng Xiaoping mais uma vez se sobressaiu, demonstrando inteligência estratégica e resiliência, conquistando o respeito de seus companheiros de luta. No início dos anos 30, a posição de Deng Xiaoping dentro do Partido Comunista havia aumentado consideravelmente. Sua participação num movimento interno que buscava consolidar o poder de Mao Zedong e sua lealdade inquestionável ao líder do país solidificaram sua posição na estrutura partidária. Além disso, sua visão de mundo pragmática e praticidade administrativa o tornaram uma figura central na vitória comunista sobre os nacionalistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma trégua na Guerra Civil Chinesa, e a Segunda Frente Unida foi formada para lutar contra os invasores japoneses. Isso durou de 1937 a 1945, quando as forças japonesas foram derrotadas e o Partido Comunista se fortaleceu para tomar o controle da China. As contribuições de Deng Xiaoping à vitória comunista não podem ser subestimadas. Em 1949, quando Mao Zedong fundou a República Popular da China, Deng já era um dos seus colaboradores mais respeitados e consagrados, pronto para exercer um papel importante na construção de uma superpotência. Os anos de formação política de Deng Xiaoping foram marcados por seu compromisso ideológico, inteligência estratégica e um desejo constante de fazer a revolução. Essas características pessoais foram a base na qual sua futura liderança foi construída, marcando um período importantíssimo para a nação chinesa e na qual profundas transformações foram implementadas. Após a morte de Mao Zedong em 1976, a China já se encontrava num período de modernização e com um setor industrial primário bem estabelecido. Isso foi amplificado pela ascensão ao poder de Deng Xiaoping, que ficou conhecido por sua política de abertura comercial e de reformas pragmáticas. O governo de Deng Xiaoping é reconhecido por muitos historiadores como o período que impulsionou a ascensão chinesa ao nível de superpotência mundial. Sua política de reformas sociais, administrativas, econômicas e tecnológicas tiveram um profundo impacto no desenvolvimento do país. Logo após a fundação da República Popular em 1949, Deng Xiaoping pouco a pouco foi ocupando cargos importantes no Partido Comunista,
jamais abandonando sua visão pragmática de mundo. Em 1978, 2 anos após a morte de Mao Zedong, Deng Xiaoping fez uma exitosa aliança interna que deixou para trás o sucessor escolhido por Mao, Hua Guofeng, e assumiu a liderança da República Popular da China. Em dezembro de 1978, durante a 11ª sessão do Comitê Central do Partido Comunista, Deng Xiaoping introduziu a política de reforma e abertura, uma mudança drástica no rígido sistema de economia centralmente planejada. Seu objetivo era trabalhar dentro dos mecanismos do mercado internacional e, assim, dar as boas-vindas ao investimento externo. Um dos principais pilares das iniciativas introduzidas por Deng Xiaoping foi a criação das Zonas Econômicas Especiais em 1980. Essas áreas tinham acesso ao investimento externo, incentivos tributários, financeiros e maior liberdade econômica, algo que também se expressou no âmbito social. Essas zonas se tornaram pilotos, onde Deng Xiaoping teve condição de testar a eficácia de sua estratégia econômica, sem colocar em risco a economia do país inteiro. As zonas econômicas especiais serviram como um grande teste de convivência com o sistema capitalista, onde a liderança chinesa aprendeu a dirigir melhor a sua política econômica. Um exemplo perfeito do resultado dessa iniciativa é a cidade de Shenzhen. Em pouco mais de 4 décadas, um vilarejo de pescadores humildes se transformou numa metrópole de quase 13 milhões de habitantes, sendo reconhecida mundialmente como um polo econômico e tecnológico exemplar no mundo. A cidade foi a primeira a receber o título de Zona Econômica Especial e se tornou modelo para o desenvolvimento econômico chinês. Deng Xiaoping também focou muito em reformas que afetaram a população rural. A mais conhecida delas foi o Sistema de Responsabilidade Doméstico no início dos anos 80. Essa política permitiu que agricultores pudessem alugar terras férteis do governo e comercializar o excedente de produção no mercado. Isso aumentou significativamente a produtividade e a qualidade de vida no campo. Sob a liderança de Deng Xiaoping, a China não apenas ampliou seu setor industrial, mas também avançou significativamente no desenvolvimento em tecnologia. Em meados da década de 80, o Partido Comunista buscava modernizar 4 setores estratégicos: agricultura, indústria, defesa e ciência e tecnologia. A política de maior abertura de Deng Xiaoping também teve um impacto profundo nas relações internacionais da China. No início de 1979, ele oficialmente estabeleceu laços diplomáticos com os Estados Unidos, abrindo novos caminhos para o comércio e a interação cultural. Isso acabou sendo um ato fundamental para a integração chinesa com a economia global. A normalização das relações diplomáticas com os Estados Unidos também abriu caminho para a entrada da China nas grandes instituições internacionais, como a Organização Mundial do Comércio e o Conselho de Segurança da ONU. Outro ato histórico de Deng Xiaoping foi visitar o Japão em 1978, sendo a primeira vez que isto acontecia em 2000 anos. Inspirado pelo famoso trem-bala japonês, Xiaoping quis transformar e modernizar a China de uma maneira jamais vista antes. 4 décadas depois, a China tem a liderança mundial deste modal de transporte, possuindo a maior frota e extensão de ferrovias, além de sistemas extremamente velozes. Ao promover parcerias internacionais, Deng Xiaoping posicionou a China como um dos grandes líderes no cenário global e ressaltou seu compromisso em abrir a China para o mundo. O impacto das políticas de Deng Xiaoping foram realmente inéditos. O PIB cresceu em média 9,5% ao ano durante as décadas de 1980 e 1990, fazendo com que 800 milhões de pessoas fossem retiradas da extrema pobreza. E foi nessa situação que a China começou sua ascensão ao patamar de superpotência econômica global. A visão revolucionária de Deng Xiaoping também redesenhou o âmbito urbano chinês.
Ele investiu fortemente na construção de estradas, ferrovias, portos e inúmeros projetos de desenvolvimento urbano. Deng Xiaoping criou a base das cidades ultramodernas que vemos nos dias de hoje. A era de Deng Xiaoping também é reconhecida por avanços sociais importantes como a ampliação e melhoria da saúde pública e da educação, principalmente em nível superior, onde cresceu consideravelmente o acesso de estudantes, especialmente do campo. Deng Xiaoping também deixou sua marca registrada no setor militar chinês, efetuando um processo de modernização tecnológica do Exército de Libertação Popular e aumentando ainda mais a influência chinesa na complexa geopolítica mundial. Esse processo de modernização das Forças Armadas envolveu principalmente a redução do número de tropas, revertendo o foco da quantidade para o da qualidade. Essa redução estratégica, em conjunto com grandes investimentos em tecnologia militar, logística e treinamento, transformaram o Exército de Libertação Popular numa força capaz de enfrentar qualquer situação no campo de batalha moderno. A administração de Deng Xiaoping foi caracterizada por reformas corajosas, um compromisso com a modernização e a visão de uma China próspera para todos. A abertura comercial e cultural que Xiaoping encorajou teve um impacto positivo e inegável para a nação chinesa, solidificando a base do que se tornou a China do século XXI. Como qualquer governo na história, Deng Xiaoping enfrentou inúmeros desafios e controvérsias. Os protestos de Tiananmen, em 1989, conhecida como a Praça da Paz Celestial, revelaram as tensões internas da nação e algumas das limitações da política de abertura promovida por Deng Xiaoping. As reivindicações por mais avanços nas reformas pelo movimento estudantil da época contrastavam com o compromisso do Partido Comunista em manter a ordem e a estabilidade institucional durante um período histórico tão crucial. Implementar reformas econômicas numa escala tão grande e na concepção de uma economia planejada encontrou resistência de facções conservadoras dentro do partido, que temiam que as políticas de abertura fossem sabotar os princípios socialistas. A manutenção do equilíbrio interno no partido requereu muita habilidade de negociação e muita paciência estratégica por parte de Deng Xiaoping. Além de confrontos partidários internos, apesar do sucesso de muitas de suas políticas, um outro desafio enfrentado pelo governo foi a crescente disparidade econômica entre as áreas urbanas e rurais. O rápido crescimento de muitas cidades, impulsionado pelas próprias políticas com a assinatura de Deng Xiaoping, fez com que o desenvolvimento urbano acontecesse descolado do mundo rural, que passou por um processo mais lento e, muitas vezes, contrário ao dos grandes centros urbanos. Este contraste social precisava de constante atenção e a implementação de soluções, muitas vezes difíceis de se implementar, na frente internacional. Navegar a complexa geopolítica global com o pragmatismo característico de Deng Xiaoping também provou ser um desafio, especialmente em suas relações com os Estados Unidos. Abrir a economia e, em grande parte, o país todo ao comércio exterior era algo que muitos chineses temiam, dado o histórico de intervenções, sabotagem e hostilidades militares que potências estrangeiras historicamente fizeram contra a China. Assegurar que os interesses chineses seriam respeitados no âmbito internacional foi algo que a China construiu ao longo das últimas décadas. Encontrar o equilíbrio entre o protecionismo e a abertura era difícil. Porém, através de seu pragmatismo, senso de equilíbrio e dedicação total à causa da nação chinesa, Deng Xiaoping navegou com perícia esse período histórico de transformações profundas, apesar dos grandes desafios.
Quando Deng Xiaoping assumiu o poder em 1978, ficou claro desde o início que sua visão pragmática e ambiciosa para a China iria transformar a nação. Sua política de reforma e abertura e o estabelecimento das zonas econômicas especiais foram medidas corajosas e bem calculadas que ajudaram uma economia totalmente planejada a percorrer o caminho de integração ao sistema financeiro e político internacionais, consolidando a base para se tornar uma das únicas superpotências do mundo. Deng Xiaoping ampliou e construiu o desenvolvimento da China atual, com base nos êxitos da era Mao, com uma visão direcionada ao futuro, o que permitiu que seus sucessores fizessem o mesmo, avançando ainda mais a prosperidade da nação chinesa e sua posição na geopolítica mundial. O compromisso que Deng Xiaoping teve com a modernização e abertura da China podem ser considerados causas diretas das conquistas que ainda vemos nos dias de hoje. Durante o seu governo, o país conseguiu com sucesso desfrutar dos benefícios econômicos e socioculturais de uma maior abertura ao mundo e, ao mesmo tempo, manter o controle sobre aspectos importantes de suas políticas interna e externa, sem se submeter a concessões que poderiam contrariar o próprio interesse do povo chinês, algo que a nação havia sido forçada a fazer no passado. O legado de Deng Xiaoping é de transformação, uma herança valiosa passada aos seus sucessores, o que será tema dos próximos episódios da série CGN, Os Grandes Líderes da China. Deng Xiaoping foi sucedido por Jiang Zemin, que continuou a trajetória de modernização da China e teve um governo caracterizado pela expansão da abertura comercial da nação, com melhoria nas condições de vida da população. Conhecido como um período de crescimento rápido e de inúmeros avanços tecnológicos, o mandato de Jiang Zemin também teve uma grande importância simbólica na história milenar do povo chinês. No próximo episódio, iremos explorar o legado de Jiang Zemin e seu sucessor, Hu Jintao, dirigentes que antecederam o atual líder, Xi Jinping, sem dúvida a figura mais importante da história recente pós-Mao da China. Obrigado por assistir a CGN e fique ligado em nosso conteúdo se inscrevendo e clicando no sininho para receber notificações. Acesse nossa playlist com mais conteúdo incrível sobre a China. Siga a CGN também em todas as plataformas digitais através do nosso handle, @China Global News. Até a próxima!